Toda novela, todo filme, eu imagino que vocês preferem um final feliz do que um final triste. Quem é que prefere um final feliz? Levanta a mãozinha e fala, opa, melhor. Final triste. Quero acabar chorando. Não, tá vendo? Todo mundo quer um final feliz, ao contrário, né, de ter um final trágico. E o que define se o final vai ser feliz ou trágico? Geralmente é o caminho escolhido. Preste atenção, porque nessa introdução Deus já pode estar falando no teu coração. Muitas vezes as coisas começam errado, mas podem terminar bem se escolher o caminho certo, ao invés do caminho errado. Não importa tanto como as coisas começam, mas como elas continuam, porque a felicidade está no caminho certo e a desgraça está no caminho errado. E já começa a se manifestar no caminho mesmo. Como é que a gente faz para discernir e escolher o certo e evitar o errado? Como que nós podemos aplicar esse discernimento nas coisas simples da vida? Eu não sei se você reparou, mas a história de Ruth é uma história trivial. Conta a história de uma família, conta a história de uma mãe, conta a história de um pai. E o que acontece? Coisa que acontece com todo mundo. Pessoas ficam doentes, pessoas passam fome, pessoas morrem. Aqueles que ficam têm que lidar com o luto, precisam fazer escolhas comuns. E assim foi na história que a gente está acompanhando. Mas mesmo nas coisas comuns, há um discernimento que nós devemos ter. Aquilo que agrada a Deus, aquilo que desagrada, o caminho certo, o caminho errado, em relação também ao que a gente sente e especialmente em relação aos relacionamentos amorosos, né? Isso também demanda discernimento. E hoje nós vamos aprender um pouquinho mais com a Ruth, até como aplicar na nossa vida, na vida dos nossos filhos e netos, como ter discernimento e fazer o que é certo. Eu queria convidar você a fechar os teus olhos, vamos orar mais uma vez para Deus falar ao nosso coração. Senhor, nós temos estudado essa história e ela tem sido impactante, tem sido impressionante. Não só porque é uma história, mas porque o teu Espírito tem usado dessa história para falar ao nosso coração e nos dirigir em nosso próprio caminho. Que hoje seja assim mais uma vez. E que em especial, ó Deus, quando se diz respeito a amor, a afeição, a relacionamentos, o Senhor nos dê hoje princípios para que nós possamos escolher o caminho certo, glorificar o Senhor e encontrar realização fazendo a Tua vontade e não a nossa. Nós oramos no nome de Jesus, aqueles que concordam dizem amém. Por favor, abra a sua Bíblia lá em Ruth. No capítulo 1 dessa mini novela, nós chamamos esse capítulo de amargura, porque aconteceu foi que Noemi, com seu marido Elimeleque e os seus filhos Malom e Quilion, fugiram da calamidade, da fome que estava assolando a casa do pão, Belém, onde eles moravam. Fugiram da calamidade, se distanciando de Deus, do povo de Deus, do lugar de adoração a Deus. Buscaram um caminho que os levou para longe de Deus. Mas lá nesse caminho, a calamidade os encontrou, e Noemi se viu viúva, e se viu também tomada, né, tirada os seus filhos pela morte, pela doença. Então ela resolveu voltar para a casa do pão, voltar para Belém, mas mesmo de volta à sua terra natal, ela disse, eu saí cheia, voltei vazia. O Senhor, Ele está contra mim, Ele encheu a minha vida de amargura, portanto não me chamem mais de Noemi, que significa doce, me chamem de Mara, que significa amarga. Ela já estava no lugar certo, mas a amargura estava com ela, no coração dela, na vida dela, na identidade dela. Ela assumiu aquilo, eu sou amarga, minha vida é amarga, eu não tenho mais prazer nessa vida, infelizmente é o que me sobrou, não tenho mais nada. Mas ela tinha Ruth com ela, e Ruth resolveu ir para o campo procurar alguém que lhe deixasse colher as espigas da colheita da cevada, e assim ela ter uma refeição para compartilhar consigo, com a sua sogra. E ela descobriu o campo de um homem bom, que era bom para com ela, era bom para com os ceifeiros e era bom para com as mulheres. E nessa bondade que ela recebeu, ela acabou levando um pouco de cura e de frescor para
sogra dela. Quando ela chegou com aquele monte de grãos que ela conseguiu catar, ela falou: abençoado foi quem te deu, quem te ajudou. E aí ela perguntou: qual é o nome do dono do campo? Ela disse: Boaz. Noemi disse: olha, Deus não se esqueceu da sua bondade, nem para com os vivos e nem para com os mortos. Esse cara é nosso parente. E ela começou a ter esperança, e a amargura dela começou a desvanecer, porque um bom remédio para a amargura é a bondade. Certo, pessoal? Terceiro capítulo dessa mini novela da vida real que nós vamos estudar hoje é lealdade. Guarde essa palavra. Lealdade é a qualidade, é o caráter de alguém leal, alguém que não falta às promessas, alguém que mantém as promessas que fez, que é franco no seu tratamento, alguém que consegue manter fidelidade, constância, que não falha naquilo que prometeu fazer, não muda conforme a ocasião, não varia conforme o ambiente, não trai a confiança nele depositada, não abandona o compromisso assumido. Isso é ser leal. Nós somos convidados a ser leais a Deus. Se você está num relacionamento, você é convidado a ser leal ao seu cônjuge, seu companheiro. Se você é filho, você deve respeito e, portanto, lealdade aos seus pais, os filhos aos pais, os pais aos filhos e vice-versa. Se você é comprometido com a tua igreja, você deve ter fidelidade e lealdade também. O tema hoje é justamente esse: lealdade. E aí nós vamos entrar no texto e ver o que ele nos diz. Ruth, capítulo 3, versículo 1. Certo dia, Noemi disse a Ruth: minha filha, é hora de eu encontrar para você um lar seguro e feliz. Era para estar destacado, não sei por que não está aparecendo, mas vamos lá. Esse Boaz, senhor das moças com quem você trabalhou, é nosso parente próximo. Hoje à noite ele estará à eira, onde se debulha a cevada. Eu estou sem cola nenhuma aqui, vou ter que lembrar tudo de cabeça. Olha só, Noemi preocupada com a sua nora, que é viúva como ela. Minha filha, chegou a hora de eu encontrar para você um lar seguro e feliz. Primeira coisa que eu quero destacar: tanto esse lar seguro, esse lugar de descanso, o lar precisa ser isso, cheio de felicidade, agradável. Ela não fala procurar para ela um marido, mas procurar para ela um lar. Tem muita gente que já erra aqui, porque procura um marido com um perfil específico, se esquecendo que com esse marido você vai criar também um lar. Será que a aparência vai suprir tudo o que é necessário para criar um lar seguro e feliz? Muitas pessoas acabam se colocando em situação complicada por não saber escolher bem o seu companheiro para o resto da vida. Ao invés de um lar seguro e feliz, tem um lar inseguro e infeliz, por conta dessas escolhas que precisam ser feitas com discernimento. Minha filha, chegou a hora, é tempo. Para outros ainda não chegou a hora. E se não chegou a hora, o que você tem que fazer? Espera chegar a hora. Vamos adiantar a hora das coisas que não chegou ainda, porque senão vai acabar errando. Chegou a hora de eu encontrar para você um lar seguro e feliz. E ela fala desse tal de Boaz. Lembra que Ruth trabalhou para Boaz durante semanas. No mínimo 7 semanas colhendo cevada e trigo no campo dele. Ele tratou ela com bondade, ninguém maltratou ela, mas aparentemente as coisas ficaram por aí, não passou nada disso. Uma relação amistosa e respeitosa de um homem rico com uma viúva pobre, a qual ele ajudou, mas não passou disso. Acabou-se a colheita. Então, e agora? O que vai ser? Parece que o romance não avançou. A paquera não avançou. Mas Noemi está tomando providências. Chegou a hora de a gente resolver isso. Esse Boaz, senhor das moças com quem você trabalhou, é nosso parente próximo. E hoje à noite, ele estará na eira, onde se debulha a cevada. Olha só, para você que não sabe o que é uma eira, isso aqui, nessa imagem, é uma eira. A eira é uma área plana coberta de pedras, localizada geralmente, naquela época, fora da vila, do povoado. É na eira que as hastes de cereal, seja da cevada, do trigo ou do linho, são armazenadas e debulhadas.
Justamente por ficar fora da vila, ela era vulnerável a assaltantes que poderiam ir roubar aquele cereal que valia dinheiro, roubar os grãos que valiam dinheiro. Por isso, em alguns momentos, os proprietários podiam dormir na eira para vigiar o fruto do seu penoso trabalho. Parte do trabalho de debulha podia ser feito à noite, porque à noite, às vezes, ajudava a resolver esse problema aqui. Olha só como é que é. Está vendo aquela primeira foto? Você tem uma tábua e naqueles buraquinhos há pedras. E aquilo era colocado, amarrado a um animal de carga que puxava enquanto o homem está em cima. E aí, isso ia passando em cima das hastes de cereal e arrancando as cascas, debulhando de uma maneira mais rápida. Imagina debulhar um grãozinho, tipo um grão de arroz, um por um. Dá muito trabalho. Então essa é a tecnologia que eles usavam. Usava aquela esteira, usava o animal e usava também um garfo. E com aquele garfo eles jogavam tudo para cima. E vocês até imaginam o que acontecia. O vento levava a palha. E o que caía na eira? O grão, a semente, que era depois ajuntada para servir às pessoas. Era isso o que acontecia. É desse serviço que nós estamos falando nesse texto. Nessa noite, Boaz ia estar na eira, terminando o seu processo de debulha do seu grão. Depois de todo o trabalho feito, haveria o pagamento dos funcionários, a celebração da colheita abençoada que ele teve. Então, Noemi disse o seguinte para Ruth: faça o que lhe direi. Tome banho, perfume-se e vista sua melhor roupa. Depois vá até lá, mas não deixe que Boaz a veja, enquanto ele não tiver terminado de comer e beber. Repare bem no lugar onde ele se deitar. Então vá, descubra os pés dele e deite-se ali, e ele lhe dirá o que fazer. Tá bom? Esse texto é estranho, né? O Cláudio já está pensando o quê? É para fazer isso que está escrito na Bíblia com as filhas da gente também? Que coisa estranha é essa que Noemi está falando para Ruth? Que instrução é essa? Gente, vamos por parte. Primeira coisa, quando fala de lavar, tomar banho, e não só tomar banho, né, mas se perfumar, vestir a sua melhor roupa. Lavar o corpo inteiro não era comum naquela época como é hoje, por razões óbvias. Eles não tinham nem chuveiro e nem eletricidade. Quem aqui toma pelo menos um banho por dia? Se manifesta aí, eu tomo. Você está fazendo essa cara? Porque os que não tomam não têm coragem de levantar a mão. Nós brasileiros, descendentes dos índios, né? Nós gostamos de tomar banho pelo menos um por dia. E se você fez alguma atividade que suou o seu corpo, você consegue dormir? Não consegue, tão mal acostumado ou bem acostumado que você está, não, eu vou tomar um banho para dormir direito. E aí vai lá e toma aquela ducha e tira aquela sujeira. Isso não acontecia naquela época. Banhar será algo complicado. Você precisaria de uma banheira, sei lá, uma coisa bem grande. Ou então tem que ir num rio, num poço. E aí alguém poderia te pegar tomando um banhão lá, né? Que coisa, como é que você ia fazer? E se é mulher, fica mais complicado ainda. Como? Então, o banho era bem mais simples, talvez passando um pano, alguma coisa assim. Nas outras vezes em que Ruth se encontrou com Boaz, e não foram poucas vezes, ela não estava arrumada. Na realidade, ela estava trabalhando, sem tomar banho. Havia a questão do suor, e a gente sabe que tanto homem quanto mulher suam. E o suor não tem um cheiro muito agradável. Ou tem? Será que Boaz ficou muito impressionado com aquela mulher com as unhas sujas de catar grão e debulhar, trabalhando o dia inteiro, não parou nem um pouquinho, a não ser para descansar um pouco no abrigo, e depois continuou trabalhando? Será que ela estava assim, linda, maravilhosa? O que vocês acham? Não, com certeza não. Naquela época, não, de jeito nenhum. Ela estava cheia de pó, de fuligem, fedendo. Mas dessa vez, Noemi diz para ela: agora você vai tomar banho. Você vai se arrumar.
Já fica a primeira dica, né, para quem está procurando um relacionamento. Ou para quem quer melhorar algum relacionamento que já tem, por favor, gente, cuide-se. Toma banho. Você está rindo? Eu vou dizer tudo que eu tenho que dizer, vou aproveitar, não sei se vou ter outra oportunidade de ler um texto como esse. Escova o dente. Escova o dente. Escova o dente quando você acorda, escova o dente quando você vai dormir. Eu não sei se vocês conhecem uma outra coisa chamada fio dental. Mas para um relacionamento abençoado é bom usar esse bichinho aí, ele ajuda bastante. Vou dar mais uma dica para vocês. Beba água. Porque a água ajuda a tirar o mau hálito. Tá bom? Se não resolver, aí você apela lá para o house, fazendo propaganda de graça aqui, para uma balinha. Mas, para estar perto de alguém, para causar boa impressão, é preciso ter cuidado consigo mesmo, a fim de estar apresentável. Então, Noemi incentiva a sua nora a colocar a sua melhor roupa, a se produzir para encontrar com o tal Boaz. Para encontrar o Boaz. Olhando para o contexto bíblico, muitas vezes a questão do banho, ela só acontece em ocasiões muito especiais, como Davi, depois que ele ficou várias semanas ou vários dias orando e jejuando para que o seu filho com Batseba não morresse. Ele se vestiu de pano de saco, ele jogava cinzas na cabeça, ele não quis nem comer. Eu imagino que depois de alguns dias ele devia estar numa situação lamentável. Mas assim que ele soube que o menino morreu, ele se levantou, o que ele fez? Se banhou, se ungiu com óleo, perfumar, que naquela época era com esses óleos aromáticos, comeu e foi para o templo depois de banho tomado. Ele não foi para o templo de qualquer jeito, ele se produziu para sair daquele estado lamentável que ele estava. Na Bíblia também há um contexto sexual nesse ato também. As prostitutas se banhavam e se perfumavam para agradar os seus, aqueles que procuravam os seus serviços, vamos dizer assim. Se a gente olhar para Ezequiel, capítulo 23, 40, por favor, se você quiser dar uma olhada na sua Bíblia, se você for adulto, se você não for adulto, não olha não, tá bom? Ezequiel, capítulo 23, 40. Essa aqui é uma daquelas partes que devia ter classificação 16 ou 18 na Bíblia. Está curioso? Abre lá, eu não vou ler. Não vou mesmo. Meu filho está ali, tem 12 anos só. Dá uma olhadinha. Deus usa termos muito dramáticos, chocantes, falando que ele encontrou Israel, né? Mas Israel traiu ele e se portou como uma prostituta, que se banha não para ele, mas para outros deuses, para atraí-los, para ter sua atenção, o seu dinheiro e assim vai. É no mínimo chocante que isso aconteceu. E que Deus usou isso era comum naquela época. Essas mulheres gostavam sim de manter-se sempre limpas e perfumadas. Você deve lembrar também, em outro contexto sexual, Davi estava no alto do seu palácio, olhando quando ele viu uma mulher fazendo o quê? Tomando banho, se perfumando depois do período dela. E isso atiçou o seu interesse, ele a mandou chamar. Então quando a gente olha para esse texto, aparentemente há uma conotação sexual aqui. Se essa mulher está tomando banho, vestindo a melhor roupa, arrumando o cabelo para ir ver um homem, o que é que se espera depois? O que ela está querendo com isso? O que Noemi está instruindo Ruth a fazer? E ainda mais falando que vá, descubra os pés dele e deite-se ali, bem pertinho dele. Ela fala que era para ele esperar o momento certo. Depois de comer e beber, quando ele estiver satisfeito, feliz e alegre, esse é o momento, e você vai se aproximar. Perceba que Ruth vai estar numa posição muito vulnerável diante de Boaz. É à noite, é escuro, ninguém viu ela chegando e ela está nos pés. Vocês imaginam que situação? Se esse cara quisesse fazer alguma coisa ruim com ela, quem queria impedir? Daqui a pouquinho eu vou voltar nisso. Aparentemente, Noemi confia no caráter de Ruth e
e no caráter de Boaz. Aqui eu tenho uma outra foto de uma eira para mostrar que às vezes ela pode ser coberta. Então, Ruth chegou, ficou lá de longe olhando, e quando as luzes esmaeceram e Boaz foi procurar o seu canto, ela olhou onde ele deitou perto lá da cevada do trigo e silenciosamente se aproximou. Vamos ver, versículo 5. Farei tudo o que você disse, respondeu Ruth. Assim naquela noite ela desceu até a eira e seguiu as instruções de sua sogra. Eu devia ter destacado a palavra instruções aí. Faço uma pergunta para você. As instruções de quem você segue? Porque todo mundo segue a instrução de alguém. Alguns seguem a instrução do seu próprio coração. Há um grande problema nisso, porque o coração do homem é enganoso. Nossa, vocês já estão sabendo de cor, já que eu falei tantas vezes isso já. Bom, se vocês sabem, não sigam. Não sigam o coração de vocês, porque ele leva vocês para o caminho errado. Outras pessoas não seguem a instrução do seu coração, mas seguem a instrução dos seus melhores e maiores amigos. Será que essa instrução é segura? Depende. O que esses amigos amam? Quem eles respeitam? O que eles desejam? Cuidado com a instrução dos amigos. Outros ainda seguem a instrução da cultura, da sociedade. E ela é cheia de instrução, você tem que amar isso, odiar aquilo, você deve se portar assim e assado. E à medida que a gente vai ouvindo e assimilando, pode ser que a gente siga numa direção e obedeça essas instruções. No entanto, a Bíblia nos ensina que a instrução perfeita nós só recebemos de um, o nosso Deus. Ele sabe qual é o melhor caminho para a gente. Não importa o que você esteja passando na sua vida, tenha certeza de ouvir, acima de todas as vozes, a voz da instrução do Senhor. Para lidar com filhos, casamento, relacionamentos, paqueras, sonhos, desejos, qualquer coisa, tenha certeza de ouvir a instrução dEle. Não há instrução mais perfeita do que a dEle. O caminho de Deus é perfeito. A vontade do Senhor é mais do que agradável. Então, por favor, se você não sabe, aprenda a ler a sua Bíblia. Aprenda a interpretar, peça para o Espírito Santo falar ao teu coração, para você conseguir entender e aplicar essas verdades, para que você não esteja perdido, e não escolha o caminho errado, e no fim encontre a infelicidade e a desgraça. Apresente a Deus todas as opções e converse com Ele. Ou então, você pode até fazer mais um passo, busque a instrução de quem conhece o caminho dele, de quem já passou por essas decisões, pessoas que temem a Deus, mas acima de tudo, pessoas que têm por você um amor sincero e verdadeiro, e não o contrário. Por que Ruth ouve as instruções da sua sogra? Porque ela ama a sua sogra, e sabe que a sua sogra ama ela também. Eu vou gastar um tempinho com isso porque hoje em dia estão querendo dividir as gerações e dizer, cuidado, não siga as instruções dos mais velhos porque eles são de outra época, eles são quadrados, você é redondo, entendeu? Então você não deve ouvir os mais velhos. O que vai acontecer com os jovens se eles ouvirem só os jovens? Será que eles saem ganhando ou perdendo nessa estratégia? O que você acha, Márcia? Perdendo. Se ao invés de ouvir o seu pai, que quer o bem para você, você ouvir o seu colega, que na hora do aperto sai correndo e te deixa, e inclusive se diverte fazendo isso. Estava assistindo alguns vídeos acho que com o Samuel, com o Levi, acho que ontem. Muito engraçado. Alguns são realmente engraçados. Dois caras chegaram, sabe quando tem tipo uma república ou um prédio onde muitos estudantes moram? Só rapazes. Os caras chegou e bateu na porta assim e saíram os dois correndo. Saiu 4 caras olhando. O que é que está vindo? Quem que bateu aqui? Daqui a pouco vem os dois. De boa, assim, tranquilo. E os caras olhando sem saber se foram aqueles dois que bateram. Aí eles foram na porta do quarto da frente, bateram e saíram correndo. Os outros caras abriram a porta, deram com os outros 4 ali, foi uma confusão. Você entendeu, né, Sandro? Tem amigo que diz que ama você, mas adora ver você em situação complicada.
Que tipo de amor é esse? Que arma para você? Que apronta com você? Ou na hora que a coisa aperta, te deixa na mão? Muitos saem perdendo por seguir essas pessoas que ele acha que quer o seu bem, mas não quer. Então, por favor, aprenda a ouvir a voz de Deus, mas aprenda também a ouvir a instrução daquelas pessoas que realmente querem o seu bem. Vamos abrir a nossa Bíblia no outro texto? Eu convido você a abrir lá em Tito. Ainda bem que a minha memória está em dia. Tito está lá no Novo Testamento, bem para o finalzinho, antes de Pedro, de Hebreus e depois de Timóteo. Capítulo 2, versículo 2. Acompanhe a leitura que não tem aqui. Os homens mais velhos devem exercitar o autocontrole, a fim de que sejam dignos de respeito e vivam com sabedoria. Devem ter uma fé sólida e ser cheios de amor e paciência. Instruções para os homens mais velhos, a fim de que eles se tornem exemplos para os outros. Aí vem outra dica para as mulheres. Semelhantemente, as mulheres mais velhas devem viver de modo digno. Não devem ser caluniadoras, nem beber vinho em excesso, antes devem ensinar o que é bom. E aí versículo 4, devem instruir as mulheres mais jovens a amar o marido e os filhos, a viver com sabedoria e pureza, a trabalhar no lar, a fazer o bem e a ser submissas ao marido. Assim, não envergonharão a palavra de Deus. Olha que exemplo bom, tanto para homens quanto para mulheres. Infelizmente, na igreja, a gente encontra um ambiente seguro de pessoas que querem o nosso bem, que podem nos instruir a respeito das mais variadas situações. Deixa eu fazer uma pesquisa rápida. Alguém aqui, no momento de confusão, de dificuldade, encontrou boa instrução em irmãos e irmãs de fé, que falaram para você aquilo que você precisava ouvir? Alguém já aconteceu? Amém. Sabe por que precisa ser assim? Só alguém que te ama tem a coragem de falar a verdade para você. Só alguém que te ama tem coragem de te exortar quando você estiver errado. Quem não te ama vai preferir não te contrariar. Vai preferir não arriscar a amizade. Não vai dizer o que você precisa ouvir. Mas quem te ama, sim. Noemi disse para Ruth, aliás, Ruth disse para Noemi, eu vou fazer tudo o que você está me instruindo a fazer. Quando Boaz terminou de comer e beber e estava alegre, foi deitar-se perto de um monte de grãos e pegou no sono. Ruth se aproximou em silêncio, descobriu os pés dele e se deitou. Por volta da meia-noite, Boaz acordou de repente. Ele se virou e ficou admirado de encontrar uma mulher deitada a seus pés. Quem é você? Perguntou ele. É no mínimo interessante esse texto, hein? Ela seguiu as instruções, ela foi parar lá à noite, do lado de um cara, um homem, de verdade. Alegre, deitado, dormindo, ela se aproximou ao silêncio, descobriu os pés dele e se deitou. Há alguns intérpretes da Bíblia que levam isso aqui para um lado bastante sexualizado, dizendo, sei bem o que aconteceu aqui. A Bíblia não quis entrar em detalhe, mas eu sei muito bem o que acontece quando você junta uma mulher e um homem de noite, e ela bem perto dele, né? Aí descobriu o pé, sei que pé que foi esse. E tem muita gente que vai para esse lado. No entanto, o contexto não permite a gente interpretar dessa forma. Na realidade, essa história de descobrir o pé, o termo usado aqui, é usado em outros textos para mostrar uma região. Por exemplo, a cabeça ou os pés. Quando Davi entrou no acampamento do exército de Saul, ele pegou a lança, ele pegou a jarra que estava perto da cabeça, e é o mesmo termo que é usado aqui.
ok? Da mesma forma. Então, esse texto, para mim, diz o que está dizendo aí. O que aconteceu foi que ela descobriu o pé dele, em algum momento o pé dele esfriou, ele acordou assustado, e quando ele deu por si, tem alguém dormindo aqui perto de mim, e ele percebeu que era uma mulher, talvez porque estava cheirando bem, né? Lavou o cabelo, tomou banho, cheirando bem. Eita, o que está acontecendo? Ficou admirado, ficou assustado por ver uma mulher deitada a seus pés. Quem é você? Perguntou ele. Vamos ver o que aconteceu. Sou sua serva Ruth, respondeu ela. Estenda as abas de sua capa sobre mim, pois o Senhor é o resgatador de minha família. Sou sua serva Ruth. Ele conhecia ela, já tinha conversado com ela, já tinha dado grãos tostados na mão dela, tinha falado que sabia do que ela tinha feito para a sua sogra Noemi, como tinha deixado o povo para servi-la. E aí ele descobre que essa mulher, naquela penumbra, era Ruth. Perceba que Ruth, ela é ousada, mas ela é ousada de uma maneira recatada. Ela, com essas palavras que ela está dizendo para Boaz, ela não está se oferecendo para ele de uma maneira leviana. Ela está ali diante dele, sim, mas o que ela pede é, que bom, nós estamos aqui nós dois, vamos aproveitar esse nosso tempo. Ela diz, não, estenda sua capa sobre mim, pois o Senhor é o resgatador de minha família. O que significa isso, afinal de contas? A gente vive numa época que a gente não entende muito bem, precisa pesquisar a Bíblia para descobrir o que isso significa. Primeiro vamos ver o que significa essa história de estender a sua capa sobre mim. Abre a sua Bíblia lá em Ezequiel, capítulo 16, versículo 8. Ezequiel, um dos profetas maiores, depois de Jeremias e Lamentações de Jeremias. Capítulo 16, versículo 8, está escrito: Deus se referindo a Jerusalém como se fosse uma moça. Ele fala assim: quando passei por você outra vez, vi que já tinha idade suficiente para amar. Eu a envolvi com meu manto para cobrir sua nudez, e pronunciei meus votos de casamento. Fiz uma aliança com você, diz o Senhor soberano, e você se tornou? Já ganhou um significado diferente? Ela não está se oferecendo para uma aventura sexual, ela está pedindo um compromisso conjugal. Estenda a aba da sua capa sobre mim, porque você é o meu resgatador e o resgatador da minha família. As palavras são colocadas de uma maneira cuidadosa. Você deve se lembrar que quando Boaz conversou com Ruth a primeira vez, ele disse assim: abençoada seja você, que Deus te abençoe pelo que você fez, por ter deixado a sua família e o seu povo, e ter vindo se refugiar debaixo das asas do Deus de Israel. É o mesmo termo que é usado aqui. Que Deus te abençoe, que Ele te recompense, porque você veio se refugiar debaixo do cuidado de Deus, do Deus vivo. E agora ela diz para ele: olha, você orou para ser abençoada, né? Pois é, eu me refugiei debaixo das asas de Israel, do Deus de Israel. Agora eu quero que você estenda suas asas sobre mim, e que você se torne a resposta de Deus para a oração que você fez. Foi ele mesmo que fez essa oração por ela. E ele tem essa chance de fazer isso. Como que pode funcionar um negócio desse, pastor? Bom, para entender isso, infelizmente o slide está desatualizado e eu não vou conseguir mostrar para vocês a referência, mas eu lembro de qual. Abra a sua Bíblia em dois textos, em Levítico 25 e em Deuteronômio 25. Marca um, deixa separado que eu vou descobrir qual que a gente vai ler primeiro. Já achei de 25, o Levítico 25, agora eu vou para o Deuteronômio.
Pronto? Há duas leis que eu quero destacar para vocês. A primeira lei é a lei do levirato. E a segunda lei é a lei do resgatador, como está aparecendo ali. A primeira lei, a lei do levirato, diz que se um cara se casa com a sua mulher e ele morre, simplesmente morre. Isso está lá em Deuteronômio capítulo 25. Pode abrir lá. Versículo 5. Se dois irmãos estiverem morando juntos na mesma propriedade, e um deles morrer sem deixar filhos, a viúva não se casará com alguém de fora da família. O irmão de seu marido se casará com ela, e eles terão relações. Desse modo, ele cumprirá os deveres de cunhado. O primeiro filho que ela tiver com ele será considerado filho do irmão falecido, para que seu nome não seja esquecido em Israel. Entenderam o que é levirato? Rapaz, que coisa estranha, não é não? Se eu tivesse casado com a Carol, eu vou aplicar aqui, tem que usar um exemplo. E eu tivesse morrido antes de ter um filho. Se fosse um israelita, quem é que teria que casar com ela para manter o meu nome? Meu irmão. Você conhece Samuel, meu irmão. Rapaz, que coisa estranha. E isso aconteceu. Na realidade, isso, mesmo antes de ser lei, já era algo da cultura. Na história de Judá, lá em Gênesis, ele saiu, encontrou uma mulher, se casou com ela e teve 3 filhos. Onã, eu vou esquecer o nome do outro. O terceiro, acho que é Selá. Ele era um homem perverso, Deus se cansou com ele e matou ele. Não deixou filho. Então a viúva falou, e agora? Como é que nós vamos manter o nome da família? Judá pegou o seu segundo filho, Onã, e deu para ela. Não, casa com ela e mantém o seu dever de cunhado. O cara casou-se com ela, mas não fazia filho nela. Aproveitava, mas não fazia filho nela. E aí Deus ficou bravo com ele também, ele morreu também. Sobrou o caçula, ele era novinho ainda. Então Judá olhou para ela e falou, olha, é o seguinte, já morreu o primeiro, já morreu o segundo, o terceiro é muito novo. Quando ele chegar mais velho, aí você casa com ele para ressuscitar a descendência do primeiro. Mas acho que no meio do caminho ele pensou, rapaz, não sei não, viu? Acho que quem está matando esses meninos é essa mulher. É a viúva negra, né? O menino cresceu e ele não mandou, não fez o casamento. Então essa menina Tamar, ela viu que a cultura não estava seguindo, que ela não estava suscitando uma descendência para o seu primeiro marido. Então ela se disfarçou de prostituta, fez o quê? Lavou-se, ungiu-se, e foi para o meio do caminho onde Judá estaria passando, e quando Judá viu ela, ele também agora nesse momento já estava viúvo, foi encontrar consolo nessa mulher que ele achou que era uma prostituta que estava ali. E dessa relação, ela engravidou. Quando ele quis pagar ela, ela falou, não quero dinheiro, eu só quero alguma garantia. E ele deixou com ela o anel de selo dele e o cajado dele. E ela foi embora. E ele não reconheceu. Até um tempo alguém chegou com a notícia para ele dizendo, a sua nora adulterou, engravidou. E ele mandou, tira ela para fora e queima ela. E ela, antes de morrer, mandou um recado, olha, diz para o meu sogro que o dono dessas coisas aqui foi o cara que me engravidou. E quando ele foi ver as coisas, era o anel dele e o cajado dele. Ele se humilhou e disse, você é mais justa do que eu, porque você, né, pelo menos está tentando cumprir a cultura e eu não cumpri a minha palavra. Diz a Bíblia que ele não se relacionou sexualmente mais com ela, mas ela engravidou e teve 2 filhos dele. Pérez é o primeiro. Adivinha da onde vem a linhagem de Jesus? Vocês não vão acreditar. Do filho que nasceu primeiro. Absurdo, não? Assustador. Então já era uma cultura isso acontecer naquela época. E depois isso foi transformado na lei aqui. A gente acabou de ler Deuteronômio capítulo 25. O cunhado tem obrigações para com a viúva do seu irmão de suscitar descendência para ele. O primeiro filho nem é dele, é do que morreu. É para levar o nome dele. Essa era a lei do levirato.
Aí tem a lei do resgatador. Levítico, capítulo 25, dá uma olhadinha. Versículo 24. Sempre que uma propriedade for negociada, o vendedor deverá ter o direito de comprá-la de volta. Se alguém do seu povo empobrecer e for obrigado a vender parte das terras da família, um parente próximo deverá comprar a propriedade de volta para ele. Se não houver qualquer parente próximo para comprar a propriedade, mas a pessoa que a vendeu conseguiu dinheiro suficiente para comprar de volta, terá o direito de resgatá-la de quem o comprou. E aí vai falando mais. Como é que funciona isso naquela época? Quando eles receberam a terra prometida, ela foi dividida para as famílias e para os clãs. Toda família recebeu um pedaço, para poder plantar, para poder criar os seus animais, para poder sobreviver. Mas o tempo passa, e as negociações acontecem, como Elimeleque fez, ele vendeu a sua propriedade e fugiu para Moabe para sobreviver, achando que ele ia se dar bem. Não deu bem, voltou, não tem mais propriedade. E agora, como é que faz para plantar e para colher? Tem uma chance. Um resgatador, um parente próximo pode ir lá com o dinheiro que ele tem e comprar a terra de volta para a família. Mas precisa ser alguém próximo. No caso, Ruth está dizendo para Boaz, tem duas leis que precisam ser obedecidas. Você precisa resgatar a terra da nossa família. E você precisa assumir a função de cunhado. E casar comigo. Para dar um descendente para Elimeleque. E um filho para o meu falecido. E aí, gente? Boaz não tinha obrigação nenhuma de fazer isso, porque ele sequer era o parente mais próximo. Mas ele foi o escolhido por Noemi e por Ruth. O que vocês acham? Vamos voltar para essa época? Vamos seguir essa regra? Cadê as mulheres? Vocês topam? Eu sei que vocês estão pensando, pô, mas pastor, que coisa estranha. E o gosto de Boaz, onde é que fica? E a liberdade de Ruth escolher alguém que ela gosta, onde é que foi parar? Cadê? E aí a gente já começa a entrar num campo bem interessante. Nós temos dois tipos de relação social geralmente dominando o mundo. O primeiro é o coletivismo, o segundo o individualismo. O embate dos dois sempre acontece. No coletivismo, quando se diz respeito, por exemplo, a posses, no coletivo você não tem direito de ter nada, porque tudo é todo mundo. O que é teu é meu. Então quem decide qual é a profissão, depende o que é melhor para o coletivo. Quem decide quantos filhos eu vou ter, depende o que é melhor para o coletivo. Geralmente, no coletivismo tem um Estado forte que manda em todo mundo. A gente chama isso também de ditadura. Algum tempo na China, eu via a política do filho único. Cada família era permitido ter uma criança. E se você tivesse mais que uma, você perdia privilégios, podia ser perseguido. Então, naquela época, e não é muito tempo atrás, há fotos de bebês jogados no lixo. Porque, infelizmente, aconteceu de nascer. E era mais do que um. Coletivismo. O coletivo é maior do que o interesse individual. Estranho. Mas tem também o individualismo. E no individualismo, o que é meu, é meu. O que é meu, é meu. E se você não tem, não fez por onde, problema seu. Porque o que é meu, é meu. Em relação aos interesses, quase a mesma coisa. Eu quero o que eu quero. O meu desejo é que manda. Eu quero fazer do jeito que eu quiser. Todos os dois são expressão do mesmo tipo de egocentrismo. Talvez o pior seja o coletivismo, porque ele impõe sobre os outros o que ele quer. Mas é uma demonstração de um ser humano impondo os seus desejos sobre si ou sobre os outros. Não é legal. Agora, quando a gente olha para esse texto, a gente percebe uma outra coisa. Alguém usando a sua liberdade para um fim maior do que o seu próprio interesse. Isso vai ficar muito claro com o resultado que a gente vai ver nas próximas semanas. Enquanto isso, vamos ver a resposta de Boaz. Então Boaz exclamou: o Senhor
a abençoe, minha filha. Você demonstra agora ainda mais lealdade por sua família que antes, pois não foi atrás de um homem mais jovem, seja rico ou pobre. Não se preocupe com nada, minha filha, farei o que me pediu, pois toda a cidade sabe que você é uma mulher virtuosa. Para quem achava que o negócio tinha uma conotação sexual, eu acho que não, né? Deus te abençoe, minha filha. Se houvesse uma conotação sexual aqui, e os dois tivessem uma relação antes do casamento, seria algo contra a vontade de Deus. Uma mancha no caráter de Ruth e no caráter de Boaz. E ao invés de se sentir ofendido, ele diz: o Senhor te abençoe, minha filha. Muita gente acredita que Boaz era um homem mais velho por conta disso. É a segunda vez que ele trata ela de filha. E ele ainda diz: você não foi atrás de um homem mais jovem que quem? Que ele, seja rico ou pobre, né? E aí ele fala: você demonstra agora ainda mais lealdade por sua família que antes. Antes ela demonstrou lealdade, abandonando sua família, o seu povo, os seus deuses, para servir Noemi na sua velhice, e fazer do Deus de Noemi o seu próprio Deus, do povo de Noemi o seu próprio povo. Isso foi lealdade, manter um compromisso. Eu vou cuidar de você, eu vou estar com você até o fim, só a morte vai nos separar. Lealdade. E agora há a chance de restaurar as coisas, de ter as terras de volta, de ter um filho para levar o nome da família adiante para as outras gerações, e ela se submete. Eu quero fazer isso. Eu quero servir a esse propósito maior do que os meus próprios interesses. Ela não está preocupada consigo mesma, mas preocupada com sua sogra, com o falecido sogro, com o falecido marido e com as futuras gerações. E para isso ela coloca de lado o seu gosto pessoal. Até Boaz ficou surpreendido: por que você não foi atrás de um homem mais jovem, mais bonito, seja pobre ou seja rico? Por que você não fez isso e veio até a mim? Que legal que você pensou dessa forma. Muito chocante, não é não, meus irmãos? Mamães, como é que vocês procurariam um companheiro e uma companheira para os seus queridíssimos filhos? Filhos, como é que vocês acham que vocês devem procurar um companheiro para o resto da sua vida? Qual que é o primeiro critério? Complicado isso, não? Mas olhar para a Bíblia nos mostra que às vezes a gente está dando interesse para as coisas menos importantes. Eu brinquei na semana passada, né? Olha primeiro para o caráter, não para a aparência. E o povo: pastor, você casou com uma mulher bonita, é fácil falar. Mas primeiro eu olhei. O que vocês acham? Caráter. Caráter. Olha para o caráter. Porque o gosto pessoal pode te levar a seguir o teu coração, ou uma imposição da sociedade, e assim você vai acabar errando. Ruth é conhecida como uma mulher virtuosa, uma mulher respeitosa, que sabe se comportar, está ali meio que dando um passo, dando um sinal inequívoco para aquele homem de que vamos casar, e aí vamos lá. No mínimo estranho também, o povo acha que a Bíblia é machista, que a mulher é uma propriedade do homem. Quem foi que se ofereceu em casamento aqui? Quem foi que pediu Caim em casamento aqui? O que vocês acham? Quem? Foi ele ou foi ela? Foi ela. Não é isso, Arnaldo? Estenda sua capa sobre mim, casa comigo. Casa comigo. Vai contra a nossa cultura, né? Geralmente acha que só o homem deve se propor para a mulher. Eu acho legal porque você sabe que os homens se mostram fortões, mas muitas vezes eles são inseguros, especialmente em relação ao relacionamento. É ou não é? Cadê os homens para não me deixar falar a verdade sozinho? Porque eu não estou mentindo. É verdade. Eu me lembro quando eu levei essa menina no cinema, tia Cida. Ela era quase isso que ela é hoje mesmo. Só o cabelo que não era loiro. Assim, né? Com essas luzes. Eu era muito seguro em relação ao relacionamento. Eu tinha levado uns fora antes que
Um gato escaldado tem medo de água fria, né? Então, ficava na minha. Então, do nada, essa menina descobriu que meu pai fazia aniversário no mesmo mês que ela. E falou, vou ligar para seu pai para dar parabéns para ele. E eu falei, ligar para quê? Você nem conhece ele? Eu vou ligar, você está duvidando? Eu falei, tô. Valendo um lanche? Valendo um lanche, vou ligar para ele. Eu falei, então tá, vamos ver esse lanche aí. Deu o dia do aniversário do meu pai. Vocês acham que ela ligou? Não ligou. Não ligou. Aí ela começou a me dever um lanche. E eu falei, você tem que pagar, você está me devendo. Eu sou amigo dela, você tem que pagar um lanche. Aí, vamos comer hoje aqui. Todo mundo, não, mas aqui está cheio de gente. Eu quero um lanche para mim, exclusivo. Ninja. E ela topou. E a gente foi para o shopping, sozinho, só nós dois. Comeram um lanche e assistiram um filme. Um filme apavorante. Mestre dos Mares. Já assistiram? Não acontece nada o filme inteiro. Mas mesmo assim eu segurei na mão dela, porque vai que ela fica com medo. E ela não soltou. E eu fiquei extremamente inseguro. Meu Deus do céu. Essa menina está me dando espaço. Está me dando um ok aqui. Agora o que eu faço? Fiquei uma semana sem falar com essa menina ou mais. Com medo da responsabilidade, inseguro. E aí eu vi que ela murchou e entristeceu. Eu falei, eita, o negócio é sério mesmo. Então eu orei, e racionalmente pensei, botei outros amigos para orar, conversei com meu pai, conversei com outros líderes espirituais, e tomei a minha decisão. Depois de uma conversa, por ela no telefone, ainda inseguro, eu perguntei, e aí, você gosta de mim? Ela, claro que eu gosto. Falou fácil demais. Mas você gosta de mim igual você gosta dos outros rapazes ou é diferente? Isso eu não posso falar. Obrigado. Vamos conversar sábado. Sábado nós precisamos resolver esse negócio. Então sábado eu fui na casa dela e a gente resolveu esse negócio. Começamos a orar sério para começar a namorar. Nós somos inseguros e às vezes a mulher precisa dar sim um sinal de que há algo ali, de que algo pode acontecer. E Ruth deu esse sinal inequívoco para esse Boaz, que apesar de já ter certa idade, ainda está solteiro. Né? Uma outra dica que eu pulei e não coloquei por causa de não ter as minhas anotações, cuidado onde você vai procurar companheiro para a sua vida se você está solteiro. Sério, porque se você for para o lugar errado, você vai encontrar o tipo de errado de pessoas. Ela não foi para uma festa, ela foi na eira. Vocês conhecem aquele ditado? Fulano não tem nem eira, nem beira. O que é que isso significa? Tem gente que fala que tem a ver com telha. Tem nada a ver com telha, não. Isso é mentira. Eira é o lugar onde se debulha o trigo. Quem é que tem uma eira? Quem tem propriedade onde planta e colhe. Esse é quem tem eira. Quem trabalha para depois celebrar o resultado do seu trabalho. Não é quem celebra, mesmo sem ter o que celebrar. Quem faz de uma vida uma festa, né? Ela não está no lugar onde tem um fliperama. Ela não está num torneio de videogame. Ela não está na pracinha onde os barbados estão soltando pipa. Não. Ela foi para um cara que já tem a eira. Está celebrando o resultado da sua colheita. É um trabalhador. É alguém resolvido. É um homem, não é um moleque, é um homem, que sabe se virar. Deixe o homem a sua casa, e depois una-se a sua mulher. Ele já tinha feito a primeira fase, já tinha deixado a sua casa, já dava conta das suas responsabilidades, já tinha empregados, já tinha empregadas, já tinha a vida resolvida, tinha posses, inclusive para resgatar ela, como necessário. Então, não vá no lugar errado, que você encontra a pessoa errada. Vamos falar para os rapazes também. Onde encontrar uma moça? No Instagram, não. No Instagram, não. Aquela que mostra o decote, não. Que se ela mostra, filha, é porque...
Ruth é diferente. Vou para cá. Versículo 11. Não se preocupe com nada, minha filha. Farei o que me pediu, pois toda a cidade sabe que você é uma... Toda a cidade sabe que você é uma mulher virtuosa. Eu estou espantado com você aqui, né? Mas agora eu estou entendendo o que você está fazendo aqui. Você não veio aqui se oferecer. Você veio aqui se propor a um casamento. Não é uma aventura sexual, é um compromisso conjugal. Ela continua virtuosa. E ele também. Cuidado, pessoas, meninas, com quem vocês se relacionam, porque se o cara não sabe se portar no privado, é porque, né, ele era honesto no público, era recatado em público e se manteve recatado e respeitoso no privado. Ele respeitou ela. Depois a gente vai ver continuar do texto, não aconteceu nada ali. Não aconteceu nada. Ela ficou ali à noite, conversaram, resolveu. Ele disse para ela, não se preocupe, eu vou atender, eu vou casar contigo, eu vou resgatar a terra da sua família. Eu me sinto honrado pelo pedido, pela oportunidade. Certo, pessoal? A mulher virtuosa. Hernandes Dias Lopes, comentando esse texto de Ruth, ele disse algumas frases que eu quero que você preste atenção. A gente não tem como colher diferente daquilo que a gente planta. Ruth deixou a vida de idolatria, o caminho torto, para o caminho certo, e começou a colher isso. Ele diz assim, a lei da semeadura e da colheita é uma lei universal que se aplica a todos, em todos os tempos e em todos os lugares. Quem planta mentira, colhe traição. Quem planta verdade, colhe lealdade. Quem planta ciúmes, colhe suspeita. Quem planta confiança, colhe descanso. Quem planta inveja, colhe mediocridade. Quem planta admiração, colhe grandeza. Quem planta amizade, colhe compromisso. Quem planta contenda, colhe solidão. Quem planta ódio, colhe amargura. Quem planta amor, colhe ternura. Palavras do Hernandes Dias Lopes, um pregador bem melhor do que eu. Mas vale para a sua vida. Plante verdade, plante honestidade, plante discrição, plante direção de Deus e você vai colher a direção certa para a sua vida. Por causa dessa decisão de Ruth de seguir as instruções de Noemi, e por causa dessa decisão de Boaz de atender o pedido dela e se casar com ela e resgatar a terra deles, da união dos dois, surgiu uma criança cujo nome foi... A gente vai ver daqui a pouco, Obed. E Obed foi avô de... Duvido que vocês lembrem. De Davi. E da descendência de Davi, nós recebemos o nosso Salvador, Senhor Jesus Cristo. A decisão dela de honrar a Deus com a escolha do parceiro. Cumprindo um dever e buscando alguém honrado. A decisão dele de honrar ela, de atender o pedido dela e de cumprir o seu papel de cunhado, na verdade nem era cunhado, e de resgatador. É importante você procurar as coisas no lugar certo e do jeito certo. Para a gente terminar, eu queria que fizesse apenas mais uma aplicação muito importante para a nossa vida. Na semana passada eu disse que Jesus é o nosso Boaz. Ele é o nosso resgatador. E isso é uma verdade que eu quero aplicar mais uma vez na nossa vida. Talvez você se sinta mal por ter errado antes. Pastor, eu queria tanto ter ouvido essa mensagem quando eu tinha 15 anos. Quando eu tinha 16 anos. Mas hoje eu já errei. Eu já fui na direção errada. Eu já tenho feito escolhas erradas. O que vai ser de mim? O que vai ser de mim? Não tem como voltar no tempo e desfazer o que foi feito.
Todos nós fomos vendidos ao pecado, mas Jesus tem esperança para a nossa vida, mesmo que a gente tenha feito tudo errado, porque afinal de contas, Ele é o nosso resgatador. Ele ressignifica e redime o nosso passado e transforma num presente que glorifica Ele, um futuro que irá glorificar Ele. Então, se você fez tudo errado, mas hoje entende que estava errado, há salvação e esperança para você. Feche os teus olhos, reconheça diante de Deus: Deus, eu pequei contra o Senhor, mas de agora em diante eu não quero mais seguir o meu coração, eu não quero mais seguir a sociedade, eu não quero mais seguir os meus ímpetos, os meus desejos e anseios. Eu quero honrar o Senhor em todas as escolhas, desde as afetivas até as demais. E para isso eu quero entregar minha vida ao Senhor. Compra para mim o direito de viver o caminho correto novamente. E a palavra de Deus diz que Ele não rejeita um coração compungido e contrito. Ele não rejeita ninguém que se entrega a Ele de coração. Ele não despreza, Ele não abandona. O Senhor Jesus Cristo veio e transformou pessoas que viviam no adultério em pessoas que andavam no caminho reto. Transformou a idólatra Ruth na virtuosa Ruth, mulher guerreira, que sabia se portar e trabalhar, e veio se tornar uma mulher importante na descendência, na ascendência de Jesus Cristo. Antes de Ruth, as moabitas eram reconhecidas como mulheres perversas, mulheres sensuais, que desviavam os homens do caminho certo. A história de Moabe começou com o incesto entre as filhas de Ló e o seu pai. Ruth ressignificou e mudou o significado de uma mulher moabita. O nome dela está para sempre na ascendência de Jesus Cristo, como uma mulher que temeu a Deus, que sujeitou a Deus, que viveu os sonhos de Deus. Deus vai mudar também a sua história. Vamos orar. Senhor, todos nós, ó Deus, precisamos lidar com escolhas muitas e muitas vezes, e especialmente no que diz respeito ao que o nosso coração quer, o que o nosso desejo quer. É fácil errar, é fácil escolher errado, é fácil pensar de maneira egoísta, de maneira autocentrada. Mas hoje nesse texto nós vemos uma mulher assumindo a sua posição em relação ao Senhor, tentando cumprir os teus decretos, tentando ser útil para sua sogra, tentando manter o nome da sua família aceso no meio do povo de Israel. Ela poderia buscar um homem de aparência melhor, ou um homem mais jovem talvez, mas ao invés disso ela seguiu a instrução de quem a amava, e buscou um homem correto, honesto, trabalhador, e dali, ó Deus, veio o nosso Salvador Jesus Cristo. Com isso eu entendo, ó Deus, que quando nós tomamos decisões, não baseadas no nosso interesse egoísta, mas baseados na submissão ao Senhor, coisas boas acontecem. A tua bênção é derramada sobre aqueles que te obedecem, que buscam agradar o Senhor e fazer a tua vontade. Que isso se torne realidade na vida de cada um que está aqui. Nós temos tantos casais, ó Deus, que se casaram diante do Senhor, buscando a tua bênção, buscando a tua direção. E eu quero te pedir, ó Deus, que a bênção do Senhor esteja sobre cada um dos casamentos que foram feitos dessa forma. Que o Senhor mantenha a lealdade entre os cônjuges durante toda a vida, até que a morte os separe. Que eles consigam manter o seu voto acima de qualquer dificuldade e desafio. Eu peço, ó Deus, por aqueles que estão namorando, que o namoro deles seja puro, como foi o encontro de Ruth com Boaz naquela eira durante a madrugada. Que eles lembrem-se de honrar ao Senhor o tempo todo, e que tenham prudência para não se expor a situações vexatórias ou situações muito tentadoras, ó Deus. Ajude-os a viver em pureza e agradar ao Senhor com a sexualidade do jeito que o Senhor deseja, guardando aquilo para dentro do casamento, como o Senhor prescreveu. Eu oro por aqueles que andaram por caminhos tortuosos, que erraram em suas escolhas no passado, e acham que por conta disso estão condenados à infelicidade, uma vez que não dá para voltar atrás. Deus, renova a esperança, e se manifesta na vida dessas pessoas como o resgatador,
como aquele que compra de volta o direito de ser feliz, o direito de andar pelo caminho certo, o direito de pertencer ao Senhor. Renova a esperança, Deus, para que elas possam enxergar um novo futuro, seguindo a Tua vontade. Consola e conforta o nosso coração, ó Deus, e nos ajuda, Deus, a trilhar esse caminho certo, como essas pessoas trilharam na Tua palavra, em nome de Jesus, amém.